Com o passar dos últimos anos, o investimento com foco sustentável veio ganhando muito espaço. Tanto é que a gente viu diversos investimentos focados em ESG, principalmente com foco ambiental, crescendo mais de 100% apenas em um ano. Então, hoje eu resolvi trazer para vocês aqui 3 ETFs onde a gente vai estar conversando sobre energia alternativa, energia renovável. Então fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai se amarrar nesse conteúdo. Salve rapaziada, beleza? Bruninho aqui na área e hoje a gente vai estar conversando aqui sobre um foco em energia alternativa, ETFs que se expõem a esse segmento como um todo. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa seu like também para você não custar nada e realmente ajuda a entrega do nosso conteúdo aqui. Lembrando que toda quinta-feira a gente faz uma live aqui no YouTube 100% gratuita. São aulas extremamente completas, então eu te espero aqui quinta-feira às 20 horas. Vamos lá conversar um pouco mais sobre energia alternativa. Um número crescente de investidores começou a focar mais nesse tipo de estratégia, principalmente o investimento verde que a gente acaba chamando aqui. Em meio a grandes ameaças globais, a gente vê o mundo entrando em colapso, o meio ambiente vem dando diversos sinais que a gente está em um ponto extremamente crítico. Então, daqui para frente, a adaptação para energia alternativa, energia renovável, é simplesmente necessidade. E uma forma da gente conseguir se beneficiar mesmo nesse momento de uma crise é a gente acabar se expondo a empresas que já vêm regulamentadas, que elas já estão um passo à frente, elas já começaram a ter essa visão. Então aqui agora na tela do meu computador a gente vai estar conversando sobre o primeiro ETF, que é o ERTH. Também a gente consegue ver que ele é um índice focado majoritariamente em energia sustentável, um futuro sustentável. Tanto é que seu nome é Invesco MSCI Sustainable Future ETF. No preço de hoje, ele fechou em $74,12 e, de uma forma ampla, o ERTH rastreia um índice de empresas globais com foco em contribuir para uma economia mais ambientalmente sustentável. Como eu tinha comentado com vocês, ele tende a beneficiar empresas que estão se adequando a essa nova política ambiental como um todo. Eles detêm um portfólio de empresas em todo o mundo que estão envolvidas em um uso mais eficiente de recursos naturais limitados. Especificamente, elas derivam 50% ou mais de suas receitas cumulativamente dos seguintes 6 temas de impacto ambiental: energia alternativa, eficiência energética, construção verde, água sustentável, prevenção e controle da poluição, bem como agricultura sustentável. Além disso, as empresas são selecionadas usando controvérsias ESG, envolvendo os negócios e métricas de impacto sustentável. O fundo ele é reequilibrado trimestralmente e aqui a gente consegue ver que o emissor é a Invesco, que é uma grande de uma gestora. Foi um fundo antigo, que ele já começou em 2006, o que acaba chamando bastante nossa atenção, porque isso daí já é um tema bem antigo. Sua taxa de administração é de 0,58%, que eu acho bem interessante. Eles possuem 453 milhões de dólares de ativos sob gestão. Um volume muito bem considerado, um volume diário aí de mais de 3 milhões de dólares sendo negociados. A média do tamanho das suas empresas é de cerca de 51, quase 52 bilhões de dólares. Então estamos falando aqui de large caps, já são empresas bem maduras. Seu preço-lucro, na média, é de quase 91 vezes, o que acaba sendo bem alto, enquanto o seu preço-valor patrimonial é bem mais baixo se a gente for levar em consideração tendo um preço-lucro de 90. A gente tem um preço-valor patrimonial aqui de 2,3. Eles praticamente não pagam dividendo, né? Um dividend yield de 0,25%, e eles possuem cerca de 223 posições como um todo. O índice que ele acaba rastreando é o MSCI Global Environment Select. E a sua metodologia para eles acabarem ponderando o índice como um todo, para ver quem vai ficar em primeiro, em segundo e terceiro, é o valor de mercado. Então as maiores empresas acabam tendo a maior concentração do fundo como um todo. Por isso que a gente vê aqui que o tamanho médio das empresas são empresas gigantescas, mais de 51 bilhões de dólares. Porque quanto maior a empresa, maior é o peso que ela vai receber dentro do índice. Então aqui com o gráfico do seu retorno aberto aqui desde 2006, quando o fundo foi aberto, a gente vê que ele passou praticamente uma década aí para ele dobrar de tamanho. E nos últimos 2 anos ele dobrou novamente. Então ele partiu aqui de praticamente 20 dólares para os atuais 73, 74 dólares. A gente vê um crescimento muito grande.
Tanto é que nos últimos 10 anos, eles tiveram uma média de crescimento de 10%, quase 11% ao ano. Nos últimos 5 anos, cresceram quase 20% ao ano. Isso vem ganhando muito destaque. E olha o desempenho apenas no último ano. 56% praticamente de crescimento em 12 meses. Estamos falando de um ETF. Então, por estar bem mais pulverizado do que uma carteira comum, dificilmente a gente vai ver retornos assim de uma forma consistente. Só que um crescimento de 20% ao ano por 5 anos é praticamente o dobro do que o mercado acabou entregando pra gente, na média histórica. Os principais países, a gente tem uma grande concentração nos Estados Unidos, né, com 43% do fundo como um todo. Depois a gente vem a Ásia. A Ásia acaba tendo as próximas 3 posições, com China, Hong Kong e Japão. Ele é um fundo que acaba se concentrando mais em bancos ou empresas de serviços financeiros como um todo, para melhor dizer aqui, e no segmento de energy como um todo. E segmento de energy majoritariamente é petróleo e gás. E aqui vamos ver suas 10 principais posições. A principal posição que eles têm hoje é um REIT, é o Digital Realty, que a gente consegue enxergar aqui. Ele possui praticamente 6,3% do índice como um todo. E outras posições que acabam chamando bastante atenção aqui é a Tesla em terceiro lugar. E a gente vê também a NIO. A NIO é a concorrente chinesa, entre aspas, assim, da Tesla. Depois a gente tem Phase Energy, que é uma empresa aí bastante focada na parte de energia renovável. Por isso que ela tem uma concentração tão grande, ela é uma empresa grande também. Então agora que a gente já viu a primeira posição, vamos dar uma olhada no segundo ETF que eu acabei separando aqui pra gente estudar. O segundo ETF que eu trouxe aqui pra gente é o CNRG, SPDR S&P Kensho Clean Power ETF. Apesar desse nome complexo, a gente vai entender que seu índice não é tão complicado assim de conseguir compreender. O CNRG ele acaba rastreando um índice ponderado por níveis de ações dos Estados Unidos associadas ao setor de energia limpa. Ele acaba se concentrando em empresas listadas nos Estados Unidos cujos produtos e serviços estão impulsionando a inovação por trás da energia limpa. O índice é uma combinação de 2 subíndices, um que segue a fabricação de tecnologia usada em energia renovável e o outro que segue empresas que oferecem produtos e serviços relacionados à energia renovável. Então, a gente está pegando aqui tanto as empresas que fornecem, também como as fornecedoras para essas empresas. As ações selecionadas são consideradas essenciais ou não, dependendo se a energia renovável é o foco central da empresa. Então a gente vai estar levando tanto em consideração aqui o core business. Se o core business da empresa não for esse, ele acaba levando uma ponderação diferente no índice. As ações selecionadas aqui por esse índice, eles acabam sendo ponderados todos de forma igual. Então toda vez que eles acabam reequilibrando o índice, a mesma porcentagem dentro do fundo. O índice ele é rebalanceado semestralmente. Então agora a gente consegue ver aqui a gestora. A gestora é a SPDR, que é uma grande de uma empresa aí. É um fundo bem mais recente, começou em 2018. Ele tem uma taxa de administração bem mais baixa do que o fundo que a gente viu anteriormente, com 0,45%, mas também é um fundo menor. Possui aí 363 milhões de dólares de ativos sob gestão, só que tem um volume diário negociado maior, cerca de 5,17 milhões de dólares. Eu acho que dá pra gente ter uma liquidez tranquila ainda. O tamanho médio das empresas é de quase 40 bilhões de dólares, então são grandes empresas aqui, um preço-lucro bem elevado, porque são empresas com uma alta expectativa de crescimento. Logo, isso está tudo embutido dentro dos seus múltiplos, por isso que a gente vê um preço-valor patrimonial de quase 3 aqui também. Eles praticamente não distribuem dividendos, já que seu foco majoritário é reinvestir nas suas operações e assim aumentar mais a receita, o lucro operacional e consequentemente sua geração de caixa também. E eles possuem praticamente 40 empresas, cerca de 39 participações como um todo. O índice que ele acaba rastreando é o índice de energia limpa, o S&P Kensho. E aqui agora a gente está com o gráfico do seu desempenho desde 2018, desde quando o fundo foi aberto aqui no final de 2018. E a gente já viu um crescimento partindo de 28 dólares para mais de 100 dólares atualmente. Então cresceu mais de 4 vezes apenas em 2 anos. Por isso que eu venho chamando tanto atenção para vocês olharem para esse setor como um todo. Sua concentração é maior nos Estados Unidos, com 3/4 do fundo. Depois a gente vê China, Canadá com um grande peso, um peso maior,
Só esses 3 principais já contemplam em praticamente 90% do índice. As principais posições aqui são algumas empresas não tão conhecidas. Então a gente vê aqui, ó, a principal posição é uma ADR, provavelmente uma empresa chinesa. E dessas empresas, o que acaba chamando bastante atenção é a General Electric, que ela acabou tendo uma recuperação boa nesses últimos tempos. A Enbridge foi uma empresa que cresceu mais de 100% apenas no ano passado. SunPower também. Plug Power e, como a gente já tinha comentado no ETF anterior, tem a Enphase Energy, que está entre essas principais posições aqui. Então agora vamos conversar aqui sobre o nosso terceiro e último ETF. Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo até aqui. E se você ainda não deixou seu like, eu acho que agora é a hora ideal para você fazer isso. Clica no botãozinho aqui para dar uma força pra gente. O terceiro e último ETF aqui da lista é o ICLN, ou iClean, mais conhecido também como iShares Global Clean Energy ETF. O ETF ele acaba rastreando um índice ponderado pelo valor de mercado de 30 das empresas mais líquidas envolvidas em negócios relacionados à energia limpa. Então nesse caso aqui a gente está pegando as 30 maiores empresas com foco em energia limpa. Eles acabam possuindo um portfólio restrito de empresas globais de energia limpa, que define como aquelas envolvidas nas indústrias de biocombustíveis, etanol, geotérmico, hidrelétrica, solar e eólica também. Além de deter as empresas que produzem energia por esses meios, o ETF também inclui empresas que desenvolvem tecnologias e equipamentos utilizados no processo. E esse é meu foco principal quando eu estou falando em algum segmento. Eu gosto de me expor ao segmento, mas também gosto de me expor também ao fornecedor dessa empresa. Para aprimorar o tema de energia limpa, o iClean assume grandes posições concentradas em cerca de 30 empresas, que são ponderadas pelo valor de mercado e reequilibradas trimestralmente. A gestora aqui é a maior, que é a BlackRock. A gente vê que é um fundo bem antigo, começou em 2008, tem uma taxa de despesa parecida com o fundo anterior, de 0,46%. É o maior dentre esses três, com cerca de 5,8 bilhões de dólares de valor de mercado. E tem uma liquidez imensa, com 150 milhões de dólares sendo negociados diariamente. Seu foco principal são empresas não tão grandes, que a gente consegue observar aqui, que são empresas praticamente 3 vezes menores do que as anteriores, com um valor médio aí de 14 bilhões de dólares, só que um preço-lucro bem menor, de 56, 57 vezes. O dividendo praticamente não existe e, como a gente já tinha comentado, se concentram em 30 posições. O índice rastreado aqui é o S&P Global Clean Energy, e como ele é ponderado é pelo valor de mercado. Esse daqui é um case bem interessante para a gente olhar as perspectivas de crescimento. Como ele começou lá em 2018, a gente está falando aqui bem do topo da bolha do setor imobiliário, do crédito imobiliário ou a crise do subprime. Por isso que a gente teve uma queda tão grande aqui, caindo aí praticamente 70%, e mesmo assim, nos últimos anos que veio recuperar o topo que eles atingiram aqui em 2010. O topo do seu nascimento, né, quando o fundo foi criado, nunca nem foi chegado perto até hoje. Na última década ele não conseguiu crescer tanto quanto ele caiu. Mas se a gente for observar apenas nos últimos 3 anos, ele praticamente multiplicou por 3 vezes, agora 2 vezes seu tamanho, partindo aqui de 9 dólares para 23, 22 dólares hoje. Sua maior concentração é nos Estados Unidos, com praticamente 37%, e depois a gente vê Dinamarca, Nova Zelândia e Espanha, com posições bem interessantes por aí. E as principais empresas que a gente consegue observar aqui são alguns nomes mais comuns do que a gente viu no ETF anterior. A gente tem a Enphase Energy presente nos 3, né, no top dessas 3 principais ETFs. Depois a gente tem a Enel também, que é uma empresa bem mais conhecida da gente. Tem a Next Era Energy, quem me acompanha sabe que eu já fiz uma análise dela para os alunos. Depois a Solar Edge, que é uma empresa bem interessante. A EDP, mas só que isso daqui é Energias de Portugal, não a EDP que a gente tem aqui no Brasil. Esses 3 ETFs, ambos têm o foco em montar uma carteira específica para a área de energia alternativa. Só que para a gente entender se vale a pena a gente considerar algum desses ETFs para a nossa carteira, primeiro a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça a questão de risco e retorno. Tem essa relação muito clara para todos os ativos e principalmente para a carteira como um todo. E se você está perdido e não sabe como fazer isso, eu montei um treinamento do zero, onde eu te ensino desde o que é o preço, risco e retorno, até como calcular isso e o principal, como você otimizar na sua carteira.
Isso é um ponto bem interessante. E o melhor é que esse treinamento até o final desse mês vai estar com um desconto de 85%. Então de R$200 foi para menos de R$30. Até o final desse mês você vai pagar apenas R$27,90 para ter acesso a todo esse conteúdo que eu montei especialmente para vocês, com mais de 15 aulas e exemplos práticos. Ou seja, por menos do que um combo no McDonald's, você tem a oportunidade de otimizar sua carteira e começar a tomar decisões bem mais racionais. Primeiro link aqui na descrição e também fixado nos comentários. E aí, o que você achou desses ETFs? Você já conhecia eles? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Lembrando também que eu quero saber o que vocês querem que eu traga mais aqui pro canal. Comenta aqui que eu vou trazer tudo o que vocês pedirem. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto e até a próxima!